Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico. Nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a resolução de um simulado que eu deixo aqui disponibilizado para vocês no link da descrição desse vídeo. É um simulado de conhecimentos pedagógicos contendo 25 questões e são questões que abrangem projeto político pedagógico, LDB, avaliação educacional, planejamento educacional e também nesse simulado eu venho abordando tendências pedagógicas na prática escolar. Então, se você quer esse simulado, só clicar no link aqui do canal, na descrição desse vídeo, e você vai ter acesso a esse simulado, e as respostas você vai obter aqui, assistindo esses vídeos. Vamos lá, então, resolver algumas questões. O primeiro bloco do simulado é sobre tendências pedagógicas. Então, vamos responder as questões, são 6 questões sobre tendências pedagógicas. Vamos fazer essa resolução por blocos. Então, eu vou sempre postar o bloco de resolução de cada temática presente no simulado. Então, nesse primeiro bloco, vai aí tendências pedagógicas. Primeira questão. É uma questão de 2019. Eu trouxe aqui nesse simulado apenas questões atuais. Questões de 2019, tá bom? Vamos lá, então. De acordo com a teoria histórico-cultural, o conceito de mediação é apresentado como uma categoria fundamental para a compreensão da dialética que envolve a ação docente e suas implicações para o ensino. Concebida enquanto processo de intervenção que cria situações para que os estudantes possam elaborar seus próprios pensamentos e conhecimentos, a mediação docente favorece. Então, o enunciado foi só para falar sobre a mediação. Então, a mediação docente, ela favorece o quê no processo de ensino-aprendizagem? Vamos lá. Primeiro, a mediação, ela favorece a constituição de grupos homogêneos, de grupos iguais? Não, questão errada. Ela favorece o processo de conformação dos corpos? Totalmente errado, não leva ao conformismo. A mediação, ela amplia a capacidade de memorização? Também não. A mediação docente, ela favorece a sequenciação interna dos conteúdos ensinados no contexto escolar? Também não. Esse processo de mediação não favorece essa sequenciação. E por último, a mediação docente favorece a passagem dos conceitos espontâneos para os conceitos científicos? De fato, o professor, mediando, ele vai proporcionar essa passagem de conhecimentos que ora eram espontâneos para conhecimentos científicos. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Vamos à próxima questão sobre tendências pedagógicas na prática escolar. Prova também de 2019, bastante atual. Vamos lá. As tendências pedagógicas, além de serem concepções específicas, são também visões de mundo, os quais envolvem diretamente a função da escola. Então, sempre a gente sabe que as tendências pedagógicas, elas sempre estão associadas também à função da escola. Então, se você for analisar todas as concepções pedagógicas, você vai perceber que em cada uma das concepções pedagógicas, a função da escola foi uma função diferente, tem uma função diferente. Cada tendência apresenta as concepções de homem e sociedade. Além disso, também identifica o papel da escola de acordo com a sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam a concepção de mundo de acordo com o contexto histórico. Então, todas essas concepções elas estão condicionadas ao contexto histórico em que foi pensada, é claro. Por isso, é importante analisar o contexto histórico em que deu início a cada uma das tendências pedagógicas. Aprecie a imagem a seguir. O que nós temos aqui na imagem? Nós temos aqui a ideia de uma sala de aula, o professor, alguém que está a todo tempo falando, e nós temos aqui alunos que estão só ouvindo. Então, nós temos aqui os alunos apenas como meros receptores e o professor falando, e observe o dedo do professor, né? Esse dedo apontado implica também uma certa, de certo modo, implica um certo autoritarismo na fala, tipo como se fosse assim e assim mesmo. Olha, preste atenção, olha aqui no quadro, né? Isso é que a imagem está passando. O professor apenas falando, né? E falando muito, e aluno só escutando. Então, essa imagem, ela retrata o quê?
A imagem em destaque reflete exatamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo. Qual delas? É a libertária? Não é a libertária. É a libertadora de Paulo Freire? Também não é a libertadora. É a tecnicista, que prima pela divisão de tarefas entre o pensar e entre o executar? É a crítica social dos conteúdos? Está bem longe. Ou é a tradicional? É a tradicional, em que a palavra do professor sobrepõe a palavra do aluno, em que há a exposição verbal, né? Em que o aluno está na condição de mero receptor do conhecimento, né? Então, essa é a alternativa correta. Próxima questão de tendências pedagógicas. Após ler e analisar o texto, assinale a alternativa correta. Vamos ler o texto de Dermeval Saviani, um fragmento do texto dele. Com base nos pressupostos de neutralidade científica, vamos estar atentos a algumas palavras. Olha, neutralidade científica, inspirado nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. Temos aqui palavras-chave, olha, neutralidade científica, racionalidade, eficiência, produtividade e objetivo operacional. Então, nesse fragmento de texto, Dermeval Saviani está se referindo a qual pedagogia? Ele está referindo à pedagogia crítico-social dos conteúdos, que advoga essa questão da neutralidade científica, princípios de racionalidade, eficiência, produtividade? Não, não é. Está falando de uma pedagogia prática? Também não está falando de uma pedagogia prática, nem tampouco de uma pedagogia histórico-crítica. Está falando da pedagogia tecnicista ou da pedagogia da educação popular? De fato, está falando da pedagogia tecnicista. Essas palavras são conceitos-chave da concepção liberal tecnicista. É importante a gente, quando estudar tendências pedagógicas, é importante saber conceitos-chave, palavras-chave que identificam cada concepção pedagógica, certo? Questão de número 4. Assinale a alternativa que corresponde à tendência pedagógica presente na educação brasileira que privilegiou as funções de planejar, organizar, dirigir, controlar e intensificando a burocratização dirigida para a divisão do trabalho. Em segundos anteriores, eu falei de uma concepção pedagógica que prima, né, que prega essa questão da divisão do trabalho entre o pensar e entre o executar. E a tendência pedagógica que propõe essa divisão entre o pensar e o executar, essa divisão do trabalho, e que está voltada para essas questões de direção, de controle, de burocratização dos processos, né? É a concepção tecnicista, mais uma vez. Então, o tecnicismo ele tem essa função, sim. Então, resposta correta, tecnicismo. Próxima questão. Saviani, 2008. Vamos aqui completar esses espaços com algumas das palavras presentes nessas alternativas. Vamos lá. Saviani, estudioso da corrente pedagógica. De qual corrente pedagógica Saviani ele é estudioso? Nós temos aqui pedagogia tecnicista, está fora, né? Pedagogia histórico-crítica, sim. Pedagogia tradicional está fora. Pedagogia progressista, mas qual da progressista, né? Pedagogia histórico-crítica, sim. Então, nós já eliminamos aqui a letra D e já eliminamos aqui a letra A. Então, a A e a D é impossível de ser, né? E também eliminamos a letra C. Então, sobrou aqui para a gente duas, a letra B e a letra D. Então, em prova é bom você também já ir exercitando essa questão eliminatória, né? Então, vamos lá. Estudioso da corrente pedagogia histórico-crítica, está aqui, histórico-crítica, beleza. Pondera que os conteúdos que conferem esta corrente são o quê? São culturais universais ou são determinados? Eles não são determinados, eles são culturais e universais. E são articulados pela humanidade frente à escola ou frente à realidade social? Frente à realidade social na qual a sociedade se encontra. O aluno é visto como integrante das discussões e o professor um vínculo entre o saber sistematizado e educando. Sobre o papel da escola, ela tem que disseminar conteúdos vivos, claros, palpáveis e inerentes às realidades sociais. A pedagogia histórico-crítica justamente parte desse princípio de que o conteúdo deve ser apresentado a partir
da realidade social do educando. Ele deve partir da prática social inicial e findar também na prática social final do educando. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos aqui à questão de número 6. Às vezes, vocês podem ouvir alguns barulhos aqui no fundo do vídeo, é porque na hora que a gente resolve gravar, parece que resolve passar os carros de propaganda, resolve passar os vizinhos conversando e por aí vai, né? Mas relevem isso aí, vamos focar no conteúdo. Última questão desse bloco de conhecimentos pedagógicos, questão de número 6. Na história da educação, identificam-se determinadas tendências pedagógicas que tipificam elementos da cultura educacional na sociedade. No quadro abaixo estão presentes algumas características das tendências pedagógicas adotadas no Brasil. Aí nós temos aqui várias características. Primeira, o papel da escola é a formação de atitudes. Então, qual é a tendência pedagógica que visa a formação de atitudes? Aí a gente já pode associar aqui sobre essa questão da não diretividade, né? Os conteúdos são baseados na busca de conhecimentos pelos próprios estudantes. O foco aqui não é o professor, mas os estudantes. Prioriza métodos baseados na facilitação da aprendizagem. Aprender é modificar as percepções da realidade. E a educação é centralizada no estudante e o professor é quem garante o relacionamento de respeito. Então, qual é a concepção pedagógica que visa a formação de atitudes? Esse é o conceito-chave que dá para a gente identificar todas essas outras características. Qual é? Aqui está errado aqui, tá? Inicia a contagem, inicia a sequência A, B, C, D. Então, qual é essa tendência pedagógica que traz todas essas características? É a liberal, renovada, não diretiva. Essa é a concepção pedagógica que, de fato, prioriza que a escola tem essa função de formar para a atitude, que é centrada no aluno, e o professor vai garantir ali uma relação de respeito, né? Então, está aqui, finalizamos nosso primeiro bloco do nosso simulado aqui de conhecimentos pedagógicos. E na próxima videoaula temos o nosso segundo bloco sobre projeto político pedagógico. Vamos lá? Até o próximo bloco.